É uma boa questão porque aparentemente não é uma questão filosófica, não é? Normalmente quando se fala em paraíso, e ainda por cima em paraíso celestial, associa-se a temática a reflexões de ordem espiritual, portanto à espiritualidade, à religião, bom, quanto muito à teologia, no âmbito de uma área de estudos que é a escatologia, não é? Agora, trabalhar esse assunto em termos filosóficos, a primeira abordagem é de uma certa desconfiança, eu reconheço. Mas todo o meu percurso tem sido intencionalmente pegar em temas de fronteira entre a religião e a filosofia e trabalhá-los na perspectiva filosófica. Se quiser, tentando reabilitá-los, porque noutras épocas, nomeadamente na época medieval, foram temas de relevância e eram temas do dia-a-dia. Que depois foram perdendo, por razões diversas que não vamos agora aqui referir, foram perdendo dignidade. E, portanto, o meu objetivo com estas obras e com este trabalho é reabilitar, fazendo uma reflexão sistemática, racional, sobre esse tema que continua a estar presente no dia-a-dia das pessoas, mas de forma implícita. Se quiser, não no espaço público, mas na esfera privada. E na esfera privada nos mais diversos momentos, mas sobretudo em momentos de experiência limite, como momentos de grande sofrimento, na experiência da morte, que não é a experiência da morte da televisão, das guerras, em que se banalizou. Não, a experiência pessoal da morte, quando morre um ente querido. E aí o tema está lá. Mas refletir sobre ele em termos filosóficos é uma coisa que é importante sempre. E, portanto, no século XXI, eu acho que tem toda a pertinência fazer essa abordagem. Porque é um tema literário por excelência. Aliás, e aí, em termos de literatura, se em termos de filosofia, temos que recuar bastante para reencontrar essa temática, em termos de literatura já não é preciso recuar. Pelo menos não é preciso recuar tanto. Basta recuar até o início do século XX e encontramos o tema, por exemplo, no poema mais conhecido do Teixeira de Pascoais, que se chama precisamente Regresso ao Paraíso. E, portanto, é esse diálogo que eu promovo nesta obra, promovo com os autores que abordavam esta temática em termos literários. Porque na poesia espiritual, não é? Se quiser, dito de outra maneira, na poesia que também é filosofia, porque tem um fundo metafísico, tem uma reflexão que não é apenas de transmissão de sentimentos, muito menos de transmissão de mensagens, quer seja de caráter político ou de intervenção social, mas que é uma poesia de questionamento, de interrogação, e que é uma poesia que, nesse sentido, tem uma dimensão gnoseológica, também de conhecimento, de autoconhecimento e de conhecimento no sentido epistemológico, de aprofundamento da realidade e dar sentido à realidade e aos acontecimentos. E nessa poesia, e é em diálogo com essa poesia que eu me situo a partir de um ângulo que é filosófico.
é assim, é nesse sentido que eu estabeleço o diálogo com Teixeira de Pascoais. E com outros poetas, nomeadamente o António Correia de Oliveira, que era um poeta, é um poeta da espiritualidade, mas que tinha uma poesia que não era muito elaborada, era uma poesia um bocadinho tosca, não sei bem como dizer isto, mas ele não era genial, de facto. E a poesia dele era muito colada aos temas religiosos tradicionais. O paraíso está presente na poesia dele de muitas maneiras. Mas o curioso é que eu tinha esta percepção deste poeta, e quando começo a estudá-lo vou sendo surpreendido, porque ele conhecia bem a obra do Leonardo de Coimbra, do filósofo Leonardo de Coimbra, e a poesia dele tem uma dimensão mais profunda que aquela que era dita pela comunicação social da altura e pelos críticos da época. Ele é um poeta muito mal visto, mas ele tem um trabalho mais interessante que aquilo que aparentemente se podia julgar. E os poemas que foram motivo desta reflexão e deste diálogo são poemas que partem, que foram trabalhados à luz de uma obra do Leonardo de Coimbra muito conhecida, que é a Alegria, a Dor e a Graça. E, portanto, são poemas que têm uma filosofia por trás.